Oi pessoal, eu sou a Fernanda Badiani e eu queria conversar um pouquinho sobre a trombose de veia renal associada à síndrome nefrótica. A gente sabe que a síndrome nefrótica proporciona um ambiente de hipercoagulabilidade com aumento de ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, a gente sabe que os pacientes que têm síndrome nefrótica estão mais propensos à possível ocorrência de trombose de veia renal. A trombose de veia renal, ela ocorre mais frequentemente na nefropatia membranosa, que a gente já sabe que é a glomerulopatia mais associada a eventos tromboembólicos, mas ela vem seguida, em ordem de prevalência por doença de lesão mínima, glomerulonefrite membrano-proliferativa e depois a GESF nas séries mais recentes de caso. Quando a gente está falando de trombose de veia renal, a gente tem que saber que a gente tem duas formas de manifestação, a trombose aguda e a trombose crônica. E a gente vai falar sobre os dois tipos diferentes de manifestação. Quando a gente está falando da trombose de veia renal, que é aguda, ela aparece como uma trombose arterial. O paciente tem sintomas de dor lombar ou uma dor abdominal inespecífica, associada à hematúria, que pode ser uma hematúria macroscópica ou aumento da hematúria de base, que o paciente tenha. E esses são pode estar associado também ao aumento da creatinina. A elevação da creatinina, a ocorrência, de injúria renal aguda, ela ocorre mais frequentemente quando a gente tem trombose bilateral. Isso seria o mais comum da gente ver. Porém, nem sempre vai acontecer dessa forma, tá certo? O que acontece é que quando a gente tem uma trombose aguda, a gente precisa ter um manejo diferente. Esses pacientes, eles podem ser candidatos a trombólise, no sentido da gente fazer uma trombólise local, uma trombectomia ou uma trombólise, algo associado ao catéter, associado à radiointervenção, ao invés de apenas anticoagulação sistêmica a longo prazo. Quando a gente tem, essa indicação, a maior parte das vezes é quando a gente tem a trombose de veia renal aguda associada à injúria renal aguda. Quando a gente não tem injúria renal aguda associada, o tratamento acaba sendo apenas a anticoagulação. Mas a gente precisa, tá ciente de que a gente talvez tenha que fazer, uma intervenção maior em casos de trombose de veia renal com IRA e que ocorrem de forma aguda. Quando a gente está falando da trombose de veia renal crônica, a gente está falando de uma situação onde a gente tem mínimos sintomas. Normalmente vai ser um achado de exame ou pode estar associado a uma outra manifestação embólica, por exemplo, o paciente que desenvolve um tromboembolismo pulmonar e pode ter como achado de exame aquela trombose de veia renal. No entanto, aqui a gente não tem indicação, na maior parte das vezes, de fazer de fato um procedimento local. O tratamento, na maior parte das vezes, ele vai estar associado à anticoagulação sistêmica. O que eu queria falar para vocês? Que no passado pensava-se que a trombose de veia renal, ela poderia estar associada a aumento da proteinúria junto com aumento com elevação da creatinina. Mas isso não é tão bem estabelecido, não é comprovado em estudos. Algumas vezes a gente pode ver por aí essa suspeita, quando a gente tem, aumento, abrupto da proteinúria e é associado, à IRA, mas isso não é assim tão bem estabelecido na literatura, tá certo? Quando a gente vai fazer o tratamento com anticoagulação, a gente tem que lembrar que a gente vai preferir as heparinas, principalmente heparina não fracionada em pacientes que tenham injúria renal aguda e varfarina. Os novos anticoagulantes orais, eles ainda, não têm uma grande evidência de benefício na síndrome nefrótica. Por quê?
porque a hipoalbuminemia associada à proteinúria alteram a farmacocinética dessas medicações e aí a eficácia ela pode ser duvidosa. O KDIGO ainda não recomenda, falando que a gente precisa de mais estudos, porém existem alguns relatos de caso mostrando benefício e bom controle dos eventos tromboembólicos e pacientes com glomerulonefrites. Porém, a gente ainda vai precisar de mais um tempinho para bater o martelo nessa questão. Até a próxima!